isso aí, pessoal, quadro de Olho na Educação, e hoje, olha, é um assunto muito importante, porque nós vamos conversar sobre história e cultura negra. Também vamos abordar a Lei Federal número 10.639. Conosco aqui para bater um papo sobre esse assunto super importante, a Valéria Olímpio, que é articuladora do programa Memória e Identidade e Promoção da Igualdade na Diversidade. Falei certo, Valéria? Tudo bem? Certinho, essa sigla enorme. Tudo bem. Obrigada pelo diálogo, viu? Pela oportunidade. Valeu. Bom, esse é certamente um assunto muito importante. Vamos primeiramente falar sobre essa lei, que o pessoal que está em casa fala, puxa vida, mas o que é exatamente essa lei 10.639, Valéria? A Lei 10.639, de 2003, era uma política pública, que ela é fruto do movimento, das ações do movimento negro no Brasil, né? Ela é instituída de âmbito federal, como você já disse, que obriga o estudo da cultura afro-brasileira, da história, no ensino fundamental, e como ela altera a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, ela também é obrigatória no ensino da educação infantil também. Bom, e como que ela é aplicada aí no dia a dia? A gente vai falar principalmente sobre Campinas, né? E vamos abordar aqui a nossa cidade, como que ela é aplicada aqui no município, a lei? Essa lei, ela está completando, né? Tem 21 anos, né? Então, ela é uma lei que ela tem sido observada há muitos anos já, mas esse ano, de 2024, o Departamento Pedagógico, né? Através da SMN, institui como eixo norteador do trabalho pedagógico a educação antirracista. Então, a Lei 10.639 é a que dá base para a nossa educação antirracista no município, né? Da educação para as gerações da igualdade étnico-racial. E é um trabalho que eu sempre digo, né? É um trabalho perene, contínuo, né? É um trabalho pontual, que a gente faz só em novembro, né? Aqui no município de Campinas. A gente tem tentado fazer com que os educadores entendam, e esse movimento está acontecendo, de que educação antirracista a gente trabalha todos os dias com as crianças, né? Porque as crianças estão lá todos os dias e o racismo está todos os dias na sociedade, né? Eu trabalho dessa forma. Como as crianças estão lidando com toda essa situação? Porque também não é algo até novo, né, Sim. Valéria? Assim... Eu acho que as crianças é a parte mais tranquila, né, desse trabalho, porque, por exemplo, educação infantil, a gente trabalha muito a questão deles perceberem, sim, que nós somos diferentes, mas está tudo bem, que eu não desrespeito o outro só pela diferença. Então, a professora trabalha e o agente de educação infantil com lápis tom de pele, né? Quando ele vai ofertar um lápis, ele oferece o lápis que tem todos os tons de pele, para que aquela criança possa se retratar, então é legal. Então, ele vai desenhar um amigo, ele pega o lápis, coloca na pele para ver se é o mesmo tom, e vai desenhar com muito respeito, né? Então, para as crianças, acho que é a parte mais tranquila. A gente trabalha muito também a questão da cultura, né? Então, a gente leva a questão da capoeira, a questão da cultura popular, né? Dos movimentos negros, das pessoas que estão aí na comunidade negra também, que tem um trabalho muito bacana. Pois é, eu perguntei sobre as crianças porque eu entendo, Valéria, que de repente as crianças, não é? Essa próxima geração que vai vir com essa educação antirracista e tudo mais, eu acho que pode vir com um pensamento diferente, né? Porque é na origem, Isso né? mesmo, é. É isso mesmo. Eu falo que quando o professor ele faz esse trabalho do dia a dia, essa educação artística cotidiana, ele vai percebendo as mudanças das crianças, né? Com certeza. Então, alguma fala que a criança tinha, né? A professora vai mediando a situação, ela pode não ter mais, porque esse trabalho é feito na escola, mas a criança vai para casa. Então, aquilo que ela pega na escola, na mediação do professor, ela leva para a escola, para casa também, né? Olha, mãe, olha, pai, eu já aprendi tal coisa. A professora falou que não pode isso, a professora falou sobre o respeito. E a gente vai, através da criança, mudando não só a escola, mas acho que a gente extrapola os muros da escola, né? Vamos lá, então. Para a galera que está em casa, puxa vida, mas o que seria, na prática mesmo, uma educação antirracista? Detalhe mais para a gente, por favor, Valéria, para o pessoal entender direitinho o que é, de fato, uma educação antirracista. Olha, eu sempre digo que a educação antirracista é aquela que trabalha na dimensão do respeito pelo outro, né? A dimensão do respeito pelo diferente. Isso é o que acontece tanto com as crianças, mas também com os educadores. Então, aqui em Campinas, nós temos os tempos pedagógicos, né? Os agentes e professores. Então, tem as formações também nesses tempos pedagógicos, né? A gente poder discutir o que é o racismo, os conceitos, né? A gente faz estudo de livros, de autores negros, de autores negros. Então, é essa dimensão. Trabalhar com as crianças, mas também formar, né? Mediar a formação dos professores e dos agentes, né? E
com a comunidade também, com as famílias também, né? Então, nas reuniões de famílias, nas formações continuadas, as RPAs, né, que são os momentos de avaliação da escola, a escola também tem esse movimento de convidar as famílias para discutir também educação antirracista. É um movimento novo, né? Porque sempre foi muito tabu trabalhar isso com as famílias na escola, né? Com certeza. Eu acho que esse ano foi um ano que nós conseguimos avançar bastante. Demoramos, mas estamos avançando bastante. Com certeza. Por isso que eu falei que é algo recente aí para as crianças. Bom, a gente vê uma evolução, né, Valéria? Evidentemente que a gente está muito longe ainda, né? Sim. Eu gostaria de até saber a sua opinião. Eu acho que tem muito a evoluir, estamos longe ainda de atingir aquela situação que é considerada ideal, que é o fim total do racismo, mas gostaria que você falasse sobre isso. Você já sente uma evolução com esse tipo de trabalho que tem sido realizado, educação antirracista e outras situações também? Sinto, nós estamos evoluindo. Eu acho que a abertura para o diálogo sobre esse eixo já é muito importante, né? Porque houve um tempo que nós nem conversávamos sobre isso na escola, não chegava, né? Eu acho que hoje não chegava. Eu acho que hoje esse movimento no fundamental, por exemplo, o professor trazer não só uma história única, mas ele traz, quando ele fala, por exemplo, sobre o processo de escravização, ele traz dois lados da história, que teve essa escravização, mas o movimento de resistência do povo negro. Perfeito. Então já é um grande caminhar. Mas também é uma evolução. Já é uma evolução, né? Mas temos sempre que pensar que o racismo ele se reinventa todos os dias, né? Então que esse caminhar do antirracismo tem que ser constante. O racismo se reinventa, o antirracismo vai atrás também, se reinventando. Tem até um ditado que eu acho bem legal: não basta não ser racista, né? É necessário ser antirracista. Pois é, e essa educação antirracista, ela é adotada em escolas públicas e particulares? Como que funciona? Nas escolas públicas, eu acho que tem sido mais potente, né? Acho que quando tem essa referência do DEPT, que vai ser o ano da educação antirracista, a gente fez um movimento mais potente, né? A escola particular, eu sinto que ainda a gente precisa chegar mais na escola particular para fazer essa discussão, né? Mas a escola pública, sim, tem esse movimento de discutir, que eu acho que já é um bom começo. Bom, vamos lá. Sobre a Lei 10.639, como que seria? Eu estou vendo aqui, é muito interessante o conteúdo, né, que se refere ao caput do artigo, né, que inclui o estudo da história da África e dos africanos. Isso, é isso mesmo. Eu acho que a lei, ela vem com um dos objetivos, é da gente valorizar a cultura afro-brasileira. Por muito tempo não foi, né? Os livros de histórias que nós tínhamos antes, era só essa perspectiva da pessoa escravizada, né? Só isso. Levantava, era chibatado, ia trabalhar, né? Obrigatoriamente. Entender como funcionava, isso, mas só isso, né? Só isso. Então, acho que esse movimento é de valorizar. Olha, para além disso, né? Esse processo cruel da escravização, nós tivemos um movimento de muita resistência. A nossa história é muito potente, né? O quanto que os negros e os africanos contribuíram para a formação histórica do Brasil, né? A gente enxergar, deixar de ter uma visão eurocêntrica do mundo, né? O mundo, a nossa visão hoje ainda é muito eurocentrada. A gente poder, não é tirar o que os europeus trouxeram de contribuição, mas também agregar outras culturas. Então, acho que a lei vem nesse sentido. Vamos falar sobre todo mundo que compõe esse mundo, todo mundo que faz cultura no Brasil? Acho que a lei vem nesse sentido. Vamos contar para as crianças, para os adolescentes, mais de um lado da história, né? Trazer outras referências para que ela queira ser, para que ela sinta que ela pertence a esse mundo de alguma forma. Vamos lá, o projeto Raízes, Identidade e Cultura Negra. Da gente trazer, realmente, isso que eu acabei de falar, né? De trazer a questão da cultura afro, né? De onde vem, qual que é a potência, o pertencimento, sempre referenciar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira na escola, vou levar uma brincadeira amarelinha africana para minha escola, que é uma brincadeira africana. Mas tem que referenciar. Olha, veio de um continente chamado continente africano e de um país chamado Moçambique. Então, eu levo o globo para a escola e referencio. Quando a criança, a gente faz esse movimento, porque parece que é muito simples, a criança consegue perceber, olha, tem um continente muito rico, que tem países que têm diferenças também. Né? Porque a gente tem aquela história de que todo mundo que está no continente africano é todo mundo igual, que os indígenas também estão todos iguais, mas não, né? A gente tem etnias diferentes, temos povos diferentes e culturas diferentes, né? Eu gostaria que você explicasse, Valéria, por favor, que eu fiz muitas anotações aqui sobre justamente o programa Memória e Identidade, promoção da igualdade na diversidade. Como eu falei na abertura e tudo mais,
para a galera que está em casa, não é, entender direitinho o que é exatamente esse programa. Isso, o MIPID, ele é um programa que tem mais de 20 anos também, né? Ele é instituído em 2004, ele ficou um tempinho parado, depois ele revitalizado em 2015. É um programa também que é fruto da luta do movimento negro de Campinas, né? Teve vários autores nesse movimento para ter esse programa, que ele pensa a educação para as relações étnico-raciais. Então, hoje, o nosso movimento é de levar a formação, né? mediar a formação dos professores e agentes que estão na escola, dos gestores também. Então, nós vamos para as escolas, fazemos formação com as escolas, pensamos como contratar formadores para conversar com gestores, pensamos nos materiais que a gente pode comprar para as crianças, para trabalhar essa educação antirracista. Não, é interessante. Como que são esses materiais didáticos aí para as crianças? Olha, a gente trabalha muito, o que tem mais diferente que a gente conseguiu trazer agora são os livros, né? Porque a criança negra e a criança branca também, né, quando está na sala, quando a professora vai contar uma história, geralmente, o que ela vê nos livros de história? Os personagens são todos brancos, né? Então, quando a gente compra um livro, né, que pode ter a raça como centralidade ou não, mas que tem personagens negros, e a professora conta para aquela criança, para aquele jovem na escola, ele fala, olha, eu estou ali. Aquela mulher da história é igual a minha mãe, aquele homem é igual ao meu pai, olha, aquele menino se parece comigo. Então, a questão dos livros... Isso já é um trabalho de conscientização. Exatamente, exatamente. E os brinquedos são as bonecas negras, por exemplo, que é importante, Exato. né? Que a menina, quando ela vai brincar de casinha, né? A criança, quando ela brinca, ela representa a realidade dela. Ela sempre a mãe, uma loira e tudo mais. Não, inclusive nos desenhos, meu filho assiste muito desenho, né? Essa geração de hoje adora, né? A gente já percebe que existem realmente vários personagens negros nos desenhos. Sim. Isso é muito importante, né? Que eles se vê representada, né? Com certeza. Então a menina vai brincar de boneca, uma menina negra, ela pensa, olha, mas eu queria uma boneca que parecida comigo. Antes, né, Valéria? Não, de jeito nenhum, não tinha, né? Então, nesse movimento então, de pensar nas materialidades. E não é só para a criança negra, é para todo mundo, né? Porque a gente tem famílias que são formadas por pessoas negras, né? Então, quando um menino e uma menina vão brincar de casinha, por exemplo, né? Pelo amor de Deus. Tô pensando em todo mundo. Falou, mas cadê o meu quadrado, né? Puxa vida, mas minha mamãe é assim, meu papai é assim, eu tô vendo, cadê a boneca? Cadê minha boneca? E não tem. É isso mesmo. Não, você vê, e como demorou isso, não? Demorou bastante. Meu Deus do céu, porque parece assim... uma coisa tão óbvia, né? Que Sim. assim, hoje que as pessoas começaram a enxergar isso graças a esse tipo de trabalho que a gente está conversando aqui no quadro de Olho na Educação. Existe uma resistência muito grande, sempre existiu, ainda existe uma resistência em poder falar sobre isso. Quando a gente fala sobre racismo, quando a gente começa a querer mexer na estrutura do racismo, a gente mexe nos privilégios das pessoas, né? Ah, sem dúvida. Então muitas pessoas não estão dispostas a perder esses privilégios, né? Então, é esse movimento. Mas eu acho que a gente está no caminho bom, que é de desconstruir, né? Se eu fiz essa forma até aqui, eu posso fazer o movimento Sankofa, com aquele simboladinho que não passa do cabeça voltada para trás, voltar e fazer diferente, voltar a pensar e fazer diferente, né? Não, exatamente. Como eu disse, né, Valéria, eu acho que falta muito ainda, muito, mas eu acho que a gente já está no caminho certo, né? Está evoluindo. Sim. Eu acho que esse tipo de trabalho que a gente está conversando aqui no quadro de Olho na Educação, esse quadro realmente que é bem legal, é bem interessante, aborda sempre temas assim. Eu acho que esse tipo de trabalho que é realizado, essa educação antirracista, eu acho que já é uma evolução, sim, como a gente com certeza. Com certeza. Aqui em Campinas também nós temos o GT Antirracista, né? Que ele foi o grupo de trabalho antirracista que foi criado ano passado, que fez a parceria com o Guilherme 10, que é o Instituto da Mulher Negra. Fomos para lá o ano passado, os gestores tiveram uma formação muito bacana que eles falam que eles voltaram bem mexidos e bem desconstruídos, né? Porque ainda no cargo de gestores da rede, ainda a maioria das pessoas são brancas, né? Então as pessoas que foram para lá são em sua maioria branca e voltaram bem desconstruídos, que é ótimo, né? Quando você reflete, quando você se sente incomodado, já é muito bom. Então tem esse GT que também pensa várias ações, né? Então fizemos a Rota Afro, né? Que é você olhar Campinas com um guia te falando do quanto nossa cidade foi uma cidade racista, e ainda é, né? Só que aí você pode andar no centro e refletir sobre esse processo racista, né? E como você pode desconstruir isso. Então é um movimento bem bacana também. Bom, o papo foi ótimo, tanto que o nosso tempo passou rapidinho. Você disse que estava um pouco nervosa, mas mandou super bem.
Deu uma Obrigada. aula, inclusive, aqui para o pessoal que tá assistindo a gente, assistindo ao quadro De Olho na Educação. Obrigado, parabéns pelo trabalho Obrigada. e até a próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada. Bom, é isso aí, pessoal. Eu sou o André Aranha e você, claro que já sabe, né? Tô sempre, ó, de olho na educação. Tchau!